do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record ontem em São Paulo. No dia da padroeira do Brasil, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio Von Helder, resolveu protestar contra o feriado católico. Durante o programa que ele apresenta na rede Record de televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. E, diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, meu amigo, olha só, aqui, isso aqui não funciona aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, os R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no supermercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barato, você encontra até por 100, você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? Os Correios lançaram o selo e o carimbo comemorativos pelos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. A homenagem, bastante rara, imortaliza uma história de fé que faz aniversário amanhã. E nesta terça-feira, o Congresso Nacional promoveu uma sessão solene para comemorar o 40º aniversário da Igreja Universal. Parlamentares e convidados lotaram o plenário e as galerias para a sessão conjunta da Câmara e do Senado em homenagem aos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Os evangélicos representam 22% da população brasileira, mais de 42 milhões de pessoas. A Universal, fundada em 1977, estima ter 9 milhões de seguidores. O deputado Márcio Marinho, que propôs a homenagem, lembrou a história da igreja. Essa casa, com essa ação de aprovar essa sessão solene, aprova, assina embaixo, um trabalho que um dia se iniciou lá no Coreto do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Representantes da igreja defenderam a liberdade religiosa e chamaram a atenção para o impacto da Universal. Vossas Excelências estão convidados a visitar qualquer um dos 7.157 templos e catedrais instalados em todos os estados e aqui no Distrito Federal, ou as 2.857 igrejas no exterior. Em todos encontrarão milhões de pessoas que se reencontraram com a vida, gente que resolveu arregaçar as mangas para empreender e prosperar. O presidente do Congresso Nacional destacou o trabalho social desenvolvido. Sempre admirei as obras sociais das igrejas, concretizadas em ações que vão da proteção às crianças sem lar, aos cuidados às pessoas da terceira idade e de muitos brasileiros envolvidos com outros tipos de práticas que são muitas vezes recuperados pelas igrejas que existem em todo o nosso país. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Eu, Tata Leonardo, mais uma vez aqui com um vídeo na internet. E dessa vez, inclusive, eu passei alguns vídeos anteriores a você estar ouvindo aí minha voz. E justamente para que a gente mostre o quanto o nosso país, entre aspas, se diz ser laico. Eu recebi, inclusive, um link de uma pessoa que acompanha aqui o nosso canal no YouTube, e ela me mandou sobre uma definição que houve ontem no Supremo Tribunal Federal acerca da questão do ensino religioso nas escolas, Então, eu passei alguns vídeos para que a gente pudesse, acima de tudo, ter um entendimento como tudo vem ocorrendo no passar de todos esses anos. E, basicamente, a promotoria pediu, e eu vou soltar aqui a reportagem para depois a gente retornar falando, ok? Marcelo Cosme, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Bom, Marcelo, você tinha comentado aqui mais cedo daquela votação polêmica do ensino religioso nas escolas públicas. O que os ministros decidiram? Cris, por 6 votos a 5, ficou decidido que as escolas podem oferecer um ensino religioso específico.
estava ali empatado, quando a gente tinha falado mais cedo, 5-5, a presidente Carmen Lúcia deu o último voto. O que estava em discussão? A Procuradoria-Geral da República dizia assim, olha, a gente não pode ter um professor de religião católica, evangélica ou de umbanda numa sala de aula para explicar, para lecionar só daquela religião. O Estado é laico, a gente quer que se tenha uma questão mais ampla, mais genérica. Mas os ministros não entenderam isso. Eles disseram, então, que a partir de agora as escolas podem, sim, oferecer esse ensino religioso específico e que também pode ser facultativo, a matrícula, né? Quem quiser vai lá e participa das aulas. Então, depois de alguns anos de discussão, por 6-5, o Supremo Tribunal Federal diz que as escolas podem oferecer ensino religioso específico. Não deve ser um ensino religioso genérico com a história, a tradição e ali o que prega cada uma das religiões. Agora, por exemplo, a gente pode ter um professor, né, de uma igreja, um professor ligado à Igreja Católica dando aula, um professor ligado à Umbanda dando aula, um professor ligado à Igreja Evangélica também. Cris. Bom, aí a gente viu uma reportagem onde está bem claro em dizer que a Procuradoria, ela ansiava, na verdade, né, que fosse julgado aonde não houvesse nenhum tipo de ligação religiosa dentro das escolas. Até porque a nossa Constituição, no papel, ela se diz ser laica, né? E, infelizmente, né, o Supremo Tribunal ele entendeu isso de uma forma totalmente avessa e diferente, aonde ele autoriza aonde escolas municipais e escolas privadas possam sim ministrar aulas de ensino religioso, né? É lógico que a reportagem aqui diz que seria isso de cunho facultativo. Porém, nós sabemos que, quando se abre uma brecha dessa magnitude, evangélicos, por serem um número muito maior, tendem a fazer pressão, né? Tendem a colocar em xeque questões que sejam favoráveis a eles. E aí a gente levanta a questão se de fato isso seria algo que amanhã ou depois não poderia estar trazendo o retrocesso com relação à nossa Constituição, que é regida de uma forma onde é bem clara em dizer que o nosso Estado ele é laico, ou seja, tem que haver a separação do Estado com relação à religiosidade, né? É lógico que alguns evangélicos vão se afirmar em dizer que o país ele é laico e jamais vai acontecer isso, isso é só mais um estardalhaço. Alguns, inclusive, usam o nome de esquerdistas, né? Porque tudo que você não é a favor de evangélicos, você é esquerdista, agora virou mania. Então, é lógico que poderiam vir a dizer isso, que não é facultativo, faz quem quer. Porém, na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia, inclusive no dia 15 de setembro, já foi, inclusive, enviada uma proposta, como um projeto de lei para essa cidade, onde propõe a leitura bíblica nas escolas públicas e privadas do município. Então, veja que até mesmo antes de ser julgado, né, algo de cunho de tão magnitude, já havia alguns evangélicos, porque aqui esse Isaías dos Santos, vereador, ele faz parte do PSC, né, é um partido de cunho onde possui cristãos e evangélicos. Então, aqui já tinha, na verdade, esse projeto de lei. Então, a gente passa a entender que não existe país laico, pelo menos em realidade, tá? Existe somente no papel. E aí, depois disso aqui, a gente tem que levantar muitas questões perante ao que nós dizemos ter como Constituição. Será que, de fato, vai ser cumprido, né, o direito de ser facultativo? Porque hoje já se diz que é liberado. E amanhã, será que não será obrigado a ter? Eu acredito que ensino religioso, religião, é algo de extrema particularidade e não cabe ao Estado vir a intervir e tampouco colocar dedo. Eu acredito que o Estado ele tenha que ser, né, imparcial com relação a isso, e não está sendo parcial como está acontecendo. Então, mais uma vez, né, a gente tem uma prova de que a cada momento está se afunilando e nós estamos perdendo esse direito de nosso país ser dessa diversidade de cultos. Hoje, mais uma outra briga agora dentro das escolas. Nós já tivemos outras batalhas e a cada momento estamos perdendo direito, tá? Eu não sou religioso, porém isso vai hoje
pode afligir o umbandista, o candomblessista, mas amanhã vai chegar a todos, até mesmo aos pagãos, até mesmo a ocultistas, porque vai ser estabelecido leis aonde a gente não vai ter direito de falar nada. Então, eu deixei o vídeo aí para vocês, compartilhem, deixe seu like. Não quero que esse vídeo seja muito longo, né? E desde já eu agradeço e a qualquer momento eu volto com qualquer outra notícia aí. Um abraço e até mais.